Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e antes de falar do assunto de hoje, eu quero agradecer a todos vocês que já se inscreveram no canal. Nós ultrapassamos a marca de 31 mil inscritos e sempre pedindo aqui para quem não se inscreveu, se puder, se inscreva, ative as notificações e se gostar do vídeo, deixa o like e nos ajude neste espaço que é para construir um país melhor, mais justo, menos desigual. Bom, pessoal, no dia 3 de agosto eu gravei um vídeo aqui analisando a especulação que foi feita na época de que Ciro Gomes queria Datena como seu vice. Isso foi ali falado na ocasião e gerou muita repercussão e eu então gravei aqui algumas reflexões e lá eu disse que eu torcia para que o Datena, que sempre teve uma boa relação com Ciro Gomes, saísse do PSL, que é o partido que ele filiou há pouco tempo, e fosse para um partido que estivesse ali no arco de aliança do Ciro Gomes para 2022. E lá eu falei por duas vezes que eu torci até para que isso ocorresse, ele indo para o PSD. Só que assim, aí surgiu uma notícia hoje de que o PDT, na pessoa de Carlos Lupe, o seu presidente, convidou o Datena para ir para o partido do Ciro. Isso aqui merece algumas reflexões, porque se ele for para o PSD, como eu até queria lá atrás, quem garante que o PSD estará com Ciro em 2022? Hoje existe assim, uma vontade tanto do Lula como do Ciro, eu acredito que o Dória também deseja o PSD com ele, mas o Kassab, que é o presidente do partido, fala que vai ter candidatura própria, então o Datena indo para o PDT, você terá um nome forte do seu lado, mas vamos avaliar aqui quais são as possibilidades que o Lupe disse e que a matéria da Folha de São Paulo nos trouxe. Só lembrando rapidamente, caso algum petista venha aqui, mas o Datena não sei o quê, o Datena ficou filiado no PT por 23 anos, de 92 até 2015, e o Boulos o queria como vice-candidato na sua chapa para prefeito de São Paulo em 2020. E eu até, na época, mostrei um vídeo aqui falando disso. Então a Folha vai dizer o seguinte: lançado pelo PSL como pré-candidato à presidência, o apresentador da Datena recebeu o convite para se filiar ao PDT. A legenda oferece ao jornalista a opção de se candidatar à vice de Ciro Gomes. O jornalista afirmou estar, abre aspas, analisando de fato, então isso aqui não é especulação, como vamos confirmar mais para frente, analisando de fato a proposta. Ao jornal Folha de São Paulo, o presidente do PDT, Carlos Lupe, contou que também há a possibilidade da Datena ser lançada a governador ou senador. Abre aspas para o Lupe. Vamos avaliar em pesquisa as três opções: vice-presidente, governador ou senador por São Paulo. Fecha aspas. O apresentador da Band, continua a matéria, se filiou ao PSL em julho. A sigla, porém, está prestes a concluir fusão com o DEM, que pretende colocar o nome do ex-ministro Mandetta como pré-candidato. Lembrando que o Mandetta também é especulado como um possível vice de Ciro Gomes em 2022, mas é claro, o Ciro sempre diz que quer o DEM junto com ele. Caso essa fusão realmente se concretize, a gente vai precisar avaliar como ficará aí este novo partido, qual rumo eles tomarão para 2022, aí essa situação muda e eu até já disse em outro vídeo. E eu, pessoalmente, não descarto a possibilidade, inclusive, do próprio Mandetta eventualmente sair do DEM, algo que já foi especulado no começo de 2021. E aí o Datena disse aqui que está conversando com outros atores políticos e reforçou: eu acho que todo mundo está conversando com todo mundo. Eu sou novo nesse negócio de política e nas outras vezes que tentei entrar na política, comecei a entender o método das pessoas. E continua dizendo: duvido que o PSL não esteja conversando com outros candidatos e também não sei o que vai resultar dessa fusão do DEM. Então, estou ouvindo as pessoas e o Ciro é um cara de quem gosto muito. E a hipótese, então, a matéria vai lembrar dele ser vice do Ciro, foi ventilada em agosto. À época, ambos refutaram a possibilidade. Agora, no entanto, o chamado foi oficializado, então aquilo que era especulação, talvez não era tanto assim. Disse ele sobre o Ciro: tenho muita afinidade com o Ciro e ele é um cara que eu respeito e gosto muito. Essa aproximação tem suas diferenças, mas é ideologicamente parecida. Ele é um cara honesto, decente.
que não é inviável, então, aceitar o convite. Disse ele: respeito o Mandetta, mas o Ciro, para mim, é melhor que ele. Isso aqui é uma fala importante, hein? O apresentador ainda afirmou que a decisão sobre o cargo ao qual se candidatará vai depender da performance em pesquisas eleitorais. Ele já havia dito isso sobre a possibilidade dele ser candidato a presidente. Ele falou: olha, se eu tiver com pouca chance, eu não vou. Isso ele foi bem transparente, bem direto. E as pesquisas mostram que ele, de fato, não tem decolado e algumas já apontam ele em queda. Então eu já disse aqui várias vezes que não poderíamos nos assustar se o Datena realmente saísse fora dessa corrida presidencial. Bom, e a matéria da Folha vai falar do Datafolha divulgado neste dia 17 de setembro, que mostra o Ciro num cenário chegando a 12 pontos percentuais, quando ele concorre ali com Mandetta e Eduardo Leite, além de Lula e Bolsonaro. Lula, que neste cenário caiu 4 e o Ciro cresceu 3. E no cenário D, em que aparece o Datena e vários outros candidatos, o Ciro ainda marca 10 pontos percentuais na casa aí dos 2 dígitos. Você tem o Dória com 5, Datena com 4, Simone Tebet, Aldo Rebelo, Pacheco, Alessandro Vieira. Enfim, então o Datena não está tendo vida fácil e talvez isso possa já indicar um outro caminho para ele. E a matéria destaca ainda que, além de conversar com o PDT, Datena também tem encontro marcado com os ex-governadores Geraldo Alckmin e Márcio França, que articulam chapa para concorrer novamente ao governo de São Paulo em 2022. E o Lupe reforçou a importância do Datena, dizendo que ele tem prestígio popular no maior estado da federação, São Paulo, é nome conhecido nacionalmente e amigo do Ciro há muitos anos. Meus amigos, vamos analisar aqui então essas 3 possibilidades rapidamente, sem me aprofundar muito em cada uma delas, mas quando o Lupe fala que vai avaliar em pesquisas as 3 opções, vice-presidente, governador ou senador, é necessário considerar aqui a condição de vice, me parece a mais assim, sem sentido. Por quê? Porque se o Ciro quer ter uma aliança, que o fortaleça, que lhe dê mais capilaridade em alguns estados com outros partidos mais fortes, tempo de televisão, fundo eleitoral e outras coisas mais, você tem normalmente que abrir a vaga de vice para um outro partido. Então, Datena estando no PDT, essa chance aqui ela só faria sentido se o PDT ficasse isolado como ficou em 2018, quando o PT articulou para tirar do Ciro o PSB, mantendo o neutro, e aí o Ciro teve que ter uma solução caseira, colocando Cátia Abreu, já que junto com o PDT tinha apenas o pequeno Avante. Então, o vice-presidente me parece algo que só acontecerá caso realmente o Ciro fique isolado. Para governador, ele até já apareceu em algumas pesquisas, inclusive bem colocado, mas eu acho que na medida em que a eleição for se aproximando, alguns nomes tendem a se fortalecer mais e ali a briga vai ser muito feia. O Garcia, que hoje está ali com 2, 3, 4%, que é o candidato do Dória, quando ele sair do governo, se sair realmente para tentar a presidência, o Garcia tende a crescer. Nós temos no outro espaço aqui o Alckmin e o França, que ambos aparecem bem colocados na pesquisa e existe a possibilidade deles estarem juntos na mesma chapa, talvez um vice do outro ou indo para o Senado. E nós temos também o Haddad e o Boulos, todos os dois também aparecem aqui bem colocados e com a possibilidade de também estarem juntos em 2022. Então a briga aqui vai ser feia, estando estes dois aqui, França e Alckmin, Boulos e Haddad, juntos ou não. Eu acho que a vida do Datena para governador de São Paulo, ela seria difícil. Não impossível, até porque nós assistimos em 2018 um fenômeno acontecendo em vários estados, de candidatos saindo de baixo ali e que não eram os favoritos, de repente despontarem e ganharem as eleições. Mas o cenário 2018 tinha muito de antipolítica, tinha um forte apelo por algum nome fora daquilo que se considerava ali a política, em busca de um gestor, como apareceu lá o Dória em São Paulo, sendo prefeito, mas ainda assim com aquela pinta de gestor, o Zema em Minas Gerais, enfim. Eu acho que o cenário para 2022 é um pouco diferente e isso dificulta ainda mais a questão do Datena. E aí tem a outra possibilidade, que seria, no meu ponto de vista, aquela em que sim, Datena poderia ser bem sucedido, que é concorrendo ao Senado. A gente tem ali alguns nomes colocados aqui na pesquisa recente feita pela Exame, que é Márcio França, 19%, Boulos aparece aqui com 15%, mas o Boulos recentemente confirmou
pelo menos até este momento, que vai sim ser candidato a governador do estado, mas tudo pode mudar, é claro. Eduardo Suplicy, que atualmente é vereador, mas é colocado aqui como nome do PT, que certamente terá um nome, ele aparece com 15%, Scaff aparece com 11%, Janaína Pascoal 8% e Serra, que atualmente é senador, mas está até afastado para tratar da sua saúde, aparece aqui com 4%, e mesmo que a coisa mude bastante até 2022, eu acho que pro Senado o Datena teria sim boas chances. Bom, então, supondo que o Datena realmente vá para o PDT, aí a coisa muda totalmente para o Ciro ali em São Paulo. Quando eu fiz uma análise aqui das pesquisas para governador e senador lá, eu disse, olha, aqui o Ciro por enquanto não tem nada, mas existe um diálogo dele com o Alckmin e com o Boulos. E existe uma amizade com o Márcio França. Então o Datena realmente se filiando ao partido, isso seria fundamental para o PDT ter maior peso quando for fazer eventual negociação com outros partidos em busca realmente de um palanque para o Ciro. E como o Ciro é amigo do Alckmin, amigo do França e também do Datena, muita gente fala, olha, quem sabe você tem aí Alckmin governador, França vice, ou França governador e Alckmin vice, eu acho difícil essa segunda possibilidade, e o Datena do PDT entrando ali nessa chapa, se candidatando ao Senado. Muita gente pode achar estranho essa questão do Alckmin, porque vem do PSDB e parece que vai realmente para o PSD, mas vamos avaliar como que isso aqui vai ficar até as eleições, mas eu acho que se realmente se confirmar essa informação, o Ciro e o PDT tem muito a ganhar, especialmente lá em São Paulo, caso o Datena vá para o Senado ou para o governo do estado. E além do mais, o Datena é alguém que tem atrai um público mais conservador, mais de centro, centro-direita e também um eleitor que votou no Bolsonaro em 2018, não vai votar novamente, mas também não quer votar no Lula. Então, um eleitor que neste momento está desamparado e que o Datena chegando e fortalecendo a campanha do Ciro, isso pode ser fundamental para que o Ciro aí sim continue crescendo e chegue ao segundo turno e vença as eleições. Meus amigos, é isso. Um abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.